Então, pessoal, né, vamos dar seguimento aqui, né, no caso, na última parte aqui do referente ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é na parte do capítulo 4, né, que é onde a gente vai entrar e vai falar sobre as infrações e penalidades aí, né, referente à profissão, né, da equipe de enfermagem, da profissão de enfermagem, que a gente, no caso, engloba ali os auxiliares, técnicos e os enfermeiros, certo? Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes, o nome da disciplina é Ética Profissional, certo? E a gente está falando, no caso, sobre todos os artigos, né, e referente ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, ou seja, nessa aula, né, nessa última aula, para a gente finalizar com chave de ouro, a gente vai começar aqui com o artigo 103, que fala da caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades, regem-se por este Código, sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. Então, tudo que for infração e penalidade, ela está aqui referente ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Óbvio que, a depender do crime e que não estiver prevista no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né, os pacientes ou quem quer que se sinta lesado pode reclamar, pode, no caso, entrar com qualquer tipo de ação, tanto, né, na esfera civil, né, do Código Civil dos brasileiros, como também na esfera, no caso, penal, né, que é o Código Penal brasileiro, certo? Então, ou seja, no artigo 104, fala que, referente às infrações e penalidades, considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Artigo 105. O profissional de enfermagem responde pela infração ética e ou disciplinar que cometer ou contribuir para a sua prática, e quando cometida, né, por outrem, no caso por outras pessoas, dela obtiver o benefício, também ele vai responder, certo? Artigo 106. A gravidade da infração, ela é caracterizada por meio da análise dos, né, ou do fato, do ato praticado ou ato omissivo e do resultado também. Artigo 107. A infração, ela é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Artigo 108. As penalidades a serem impostas pelo sistema COFEN e Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o artigo 18 da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, que são as seguintes, né? Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional. Então, ou seja, a advertência verbal, né, aquela advertência que a gente conhece das empresas que a gente trabalha de cunho normal. A multa é um valor que você paga referente à infração ou à penalidade que você, no caso, infringiu. A censura, né, a censura ali você fica congelado por um período, né? Então, ou seja, para você, no caso, é censurado, por exemplo, você trabalha no SAMU, então você não pode trabalhar no SAMU mais. Você vai, sei lá, ficar vetado de trabalhar no SAMU, você vai trabalhar em outra categoria, certo? A suspensão do exercício profissional. Nesse caso aí, você já é suspenso, né, pelo exercício profissional por um período, vamos supor, de 1 ano, 2 anos, enfim, você vai ter que caçar uma outra atividade para você exercer, sendo que você não pode exercer a profissão de enfermagem, né? A cassação do direito ao exercício profissional, esse aí já é o último,
né, quando você perde o direito, porque aí depende muito do que? Da infração ou da penalidade que você cometeu, que aí é onde vai incorrer, né, nesse prejuízo, que é sempre quando eu falo, gente, isso pode incorrer, né, na perca da carteirinha, é a mesma coisa você pegar o seu diploma e rasgar, né, e você não ter, digamos assim, nenhuma outra saída, certo? Então é ali quando chega na fase de cassação do direito ao exercício profissional. Também, né, a advertência, como falei, ela consiste da administração ao infrator de forma reservada e ela será registrada ali no prontuário, que do mesmo jeito que cada paciente ele tem, e existe um prontuário, né, ali no caso, cada profissional ele também tem um prontuário dentro do COFEM-COREM, né, e ali ela vai ser registrada, né, no prontuário do mesmo, na presença de 2 testemunhas. A multa, como eu falei, é a obrigatoriedade de um pagamento de 1 até 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional, a qual pertence ao infrator em vigor do ato, né, do pagamento. A censura consiste na repreensão, que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEM, Conselho Regional de Enfermagem, em jornais de grande circulação. E em grande, né, digamos assim, quando acontece a censura, né, você é vetado ali daquela função que você está exercendo, porque geralmente a empresa, né, ela é bem taxativa e ela nunca quer, digamos assim, que esse profissional que ele foi censurado, né, ali trabalhando novamente, né, ou coisa do tipo, certo? Geralmente ela despede ele ou então muda de função. A suspensão ela consiste na proibição do exercício profissional de enfermagem por um período de até 90, né, dias e será divulgado nas publicações oficiais do Sistema COFEM, Conselho Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e, no caso, comunicada aos órgãos empregadores. A cassação consiste na perda do direito ao exercício de enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do Sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Então, as penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do infrator, né, como previsto em lei, e nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional ele terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso de cassação, após o processo de reabilitação. Artigo 109. As penalidades referentes a advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são de responsabilidade do Conselho Regional de Enfermagem, então serão registradas no prontuário do profissional de enfermagem. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o dispositivo no artigo 18 do parágrafo 1º da Lei 5.905 do ano de 1973. No parágrafo único, diz que na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem e nos casos de cassação do exercício profissional, terá como instância superior a Assembleia de Presidentes dos Conselhos de Enfermagem. O artigo 110 fala que para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes, né, da infração, então, as circunstâncias que agravou a situação ou que atenuou, né, que ele fez ali para, digamos assim, para não ocorrer em um erro, mas mesmo assim ocorreu, certo? Então, tudo isso aí é levado em consideração. O dano causado e o resultado também, né? E os antecedentes daquele infrator, se ele tem bons ou maus antecedentes, né? Tudo isso aí vai contar ali, né, como ponto. Artigo 111. As infrações serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. O parágrafo 1º, são consideradas infrações leves
as que ofendem a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. Parágrafo 2º. São consideradas infrações moderadas as que provoquem debilidade temporária ou de membro, sentido ou função da pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros, né? Até porque a gente está se tratando de vida, né? Não é de um objeto, não é de nada, é de uma vida. Parágrafo 3º. São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Parágrafo 4º. Consideradas as infrações gravíssimas as que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa. Artigo 112. São consideradas circunstâncias atenuantes ter o infrator procurado, né, logo após a infração. Então, ou seja, você cometeu infração, você procura, né, o órgão para pegar e se apresentar, né, por sua espontânea vontade e com eficiência evitar minorar as consequências do seu ato também, né? E também ter bons antecedentes profissionais, né? Você ser um excelente profissional, no caso você não cometer, né, não tiver cometido nenhum ato ali que infringiu, né, a sua integridade física e mental da sua profissão, realizar atos que sob coação e intimidação ou grave ameaça, né, também ali entra como atenuante, realizar atos sob emprego real de força física, né, você ser obrigado ali, sei lá, por emprego de uma arma, né, enfim, ter confessado espontaneidade a autoria da infração e ter colaborado espontaneamente, né, com a elucidação dos fatos. Artigo 13. São consideradas circunstâncias agravantes, né? Que é uma coisa que agrava, que digamos assim, que está ruim e fica pior. Ser reincidente, né? Então, ou seja, você já foi e voltou, e no caso você foi e voltou de novo, né? Então você foi ali reincidente, então, ou seja, você deixou de ser primário para ser, né, no caso secundário, terciário, enfim. Então isso aí só vem a te agravar. Causar danos irreparáveis, cometer infração dolosamente, então seja por sua própria vontade, cometer infração por motivo fútil ou torpe, né, facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outra infração. Então, ou seja, você pegou uma ali e aí já foi agravando, virou uma bola de neve, quando você viu, essa bola de neve só explodiu, certo? Aproveitar-se da fragilidade da vítima, né, cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional, ter maus antecedentes profissionais, alterar ou falsificar prova ou concorrer para a desconstrução de fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético. Artigo 14. As penalidades previstas nesse Código somente poderão ser aplicadas cumulativamente quando houver infração de mais de um artigo. Então, ou seja, vai ser analisado a infração e vai ser colocado, empregado o artigo dentro daquela penalidade, né, que, no caso, infração que você cometeu. Então, a pena de advertência verbal, ela é aplicável nos casos de infração que está estabelecido nos artigos 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Então, aí vai até o 102, né? Óbvio que, no caso, né, pula alguns ali, mas aí, no caso, vai do 26, né,
pulou o 27, o 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, aí vai até o 102, certo? Em ordem, no caso, decrescente. Então, nesses artigos aí, né, são aplicáveis a pena de advertência verbal e, né, então, nessas infrações aí que no caso, o profissional, ele permite, no caso, ele comete, no caso. Né? Então, a pena de multa é aplicável nos casos de infração ao que é estabelecido, né, nos artigos 28 até o 102. Né? Então, tem ali o 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, enfim, né? São todos esses artigos aí. Acho que fica chato eu estar repetindo cada um para vocês, mas óbvio que eles não são em ordem crescente, né? Então, no caso, são os artigos específicos à multa e a censura, né? Aplicáveis no caso de infrações que está estabelecido ali nos 31, 32, 42, enfim, até o 102. E de suspensão, uma pena de suspensão, né, do exercício profissional é aplicável no caso ali desses artigos aqui, né, do 32 até o 95, especificadamente, certo? A pena de cassação do direito do exercício profissional, ela é aplicável apenas nos casos, né, dos artigos 45, 64, 70, 72, 73, 74, 80, 82, 83, 94, 96 e 97, certo? Então, pessoal, aqui a gente finaliza, né, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Espero que vocês tenham gostado, né, aprendido. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês para estar sanando, né, as dúvidas e a gente trocar uma ideia. E é isso, né? Até a próxima aula e qualquer coisa eu estou à disposição.